121. Abra a bendita palavra de Deus. Salmo 121. São 8 versículos. O Senhor é o seu protetor. Quando preparava essa palavra, foi essa a mensagem que Deus mandou entregar para você nessa manhã. O Senhor é o seu protetor. O Senhor é o que te guarda. Eu queria que você recebesse isso em nome de Jesus. Se você não lembrar de mais nada, lembre disso. O Senhor está dizendo para você: eu sou o seu protetor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Versículo 1. Olho para os montes e pergunto: de onde me virá socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Amém e amém. O Senhor é seu protetor. Eu quero que você pense comigo, irmão e irmã, na sua vida agora, nessa manhã, como uma subida muito íngreme. Sabe, como se você estivesse subindo uma montanha bem alta. Pense na sua vida dessa forma. E pense comigo, quantas pessoas, eu não sei se você, mas quantas pessoas vivendo hoje um cansaço nessa subida da vida, sabe? Um cansaço emocional. As pessoas nessa caminhada tão íngreme, cansadas fisicamente, algumas espiritualmente muito debilitadas. Porque nessa subida, nessa jornada da vida, são pressões familiares. Pressões familiares. Oh, queridos irmãos, tenho atendido tantas pessoas no gabinete pastoral. Tantas famílias machucadas. Tantas famílias sofridas. Sabe, nós enfrentamos desafios no trabalho. Se as pessoas pudessem, tivessem tempo para falar o que elas estão passando naquelas questões ligadas ao trabalho, ou na criação dos filhos, Sabe, amados, eu recebi uma mensagem, eu não postei para todo mundo, mas eu mandei, acredito eu, no grupo dos oficiais da igreja. Você imagina comigo, na região de Minas, uma tragédia entre duas famílias presbiterianas. Duas famílias presbiterianas, você imagina, 2 adolescentes no colégio. Um menino com autismo, sofrendo bullying, pelo que parece, pelas informações que recebemos. Ele não aguentou, pegou uma tesoura, esfaqueou uma menina, uma adolescente, e essa adolescente veio a falecer. Adolescente, filha do diretor da escola. Adolescente que faleceu, filhas de pais presbiterianos, e o adolescente que a matou, filhos de pais presbiterianos. O irmão Friedman mandou para mim ontem uma outra tragédia ligando a família, uma família inteira, da avó, a mãe, a filha, um bebezinho, tudo, e foram encontrados mortos numa casa, e já tinha dias que eles estavam fechados lá. Então assim, crise, sabe, problemas familiares, muito grande. As pessoas vivem como se estivessem subindo uma montanha, e de tal maneira que há um desgaste enorme nessa geração, muito grande nessa geração. Pais que colocam hoje a cabeça no travesseiro com o peito apertado, com o coração apertado, se perguntando como é que vai ser o dia de amanhã em relação aos filhos, em relação ao próprio casamento. E nessa
jornada cansativa, exaustiva, suada da vida, o salmista Davi nos convida para olhar para esse cântico que mostra uma alma aflita sendo convidada a levantar os olhos para enxergar alguma coisa além dessa realidade, para encontrar esperança. Provavelmente Davi escreve esse cântico num período muito interessante da vida de Israel, porque eles subiam ao templo em Jerusalém, o templo construído sobre um monte. Então os peregrinos, nesse salmo, cântico de romagem, eles subiam para Jerusalém para adorar a Deus durante os períodos das festas religiosas, como Páscoa, como Pentecostes, como a festa dos tabernáculos, as 3 principais festas. Eles subiam para adorar a Deus, e nessa subida para buscar o Senhor, eles muitas vezes enfrentavam perigos, porque as aldeias, as cidadezinhas fora de Jerusalém, então você imagina, marido, esposa, filhos maiores, filhos menores, todos, uma multidão de gente para buscar a Deus. E nessa busca, dificuldades físicas, por causa de animais, por causa de ladrões, por causa de fadiga, de exposição ao sol. Outras tantas vezes questões emocionais por causa do medo e da ansiedade nessa trajetória até chegar a Jerusalém. Uma jornada muito difícil para poder buscar o Senhor. E nessa jornada dolorosa, eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades que nós precisamos aprender sobre o texto. A primeira verdade é: olhe sempre com esperança para a vida. Olhe sempre com esperança para a vida. Veja, se você der uma olhada no versículo 1 e 2 do Salmo 121, amados irmãos, o texto diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde virá socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olho para os montes, e aqui o salmista está dizendo: eu não estou contemplando montes, eu não estou olhando para questões aleatórias. Não é essa a razão. Quando olho para os montes, a princípio é uma expressão de angústia, porque olhando para o monte estou no vale, e no vale há uma certa dificuldade, há uma certa luta. Quando nós olhamos para o contexto antigo, nós olhamos para montes que eram também lugar de adoração a deuses pagãos. Era lugar de culto. Os montes, os altares eram feitos nesses montes, deuses falsos. E a pergunta então é: aonde é que a gente vai buscar a solução, a ajuda? É nos montes, é nos ídolos, ou isso vai para além dos montes? E aí o salmista vai responder num ato de fé. Depois dessa pergunta ele vai dizer: o meu socorro, ele vem do Senhor. Ele vem do Senhor. O Senhor aqui é o que fez os céus e a terra. Veja a declaração, irmão, da confiança dele. E a igreja precisa ficar muito atento nos detalhes da ministração do Espírito Santo, porque é nessas horas que a gente passa perdido e não recebe ministração de Deus. Veja, a minha vitória, a minha esperança é confiar no Senhor. E a declaração de fé é: o que criou os céus e a terra. Essa é a declaração de fé: o Deus que criou os céus e a terra. Então, quando casais enfrentam crises, a pergunta que eles precisam fazer é: onde é que eles estão buscando socorro? As terapias têm o seu lugar, elas têm o seu lugar. Existem técnicas, recursos humanos que têm o seu valor, é verdade, claro que sim. Agora, a obra socorrista vem do Senhor. É isso que o salmista está dizendo: vem do Senhor. Então, eu quero que cada um de nós dessa manhã crie a prática de levantar os olhos. Olhem com confiança para o Senhor. Olhe sempre com esperança. Irmão, imagine só, como é que está o seu coração agora nessa manhã? O que você está passando?
coisas que o pastor não sabe, coisas que os irmãos não sabem. Talvez ninguém saiba, mas está aí no seu coração, o Espírito Santo está dizendo: olhe com esperança para o Senhor nessa manhã. Receba profeticamente, receba numa expectativa futurista, com esperança, essa palavra para o seu coração. Olhe para a vida com esperança, não por causa dos montes, não por causa do que existe além do monte, mas por causa do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Segunda verdade: confie no cuidado constante. Confie, olhe com esperança e confie no cuidado constante do Senhor. Versículos de 3 a 6. Versículos de 3 a 6. O texto diz: Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará, aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor, o Senhor está ao seu lado como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. Seja na nossa caminhada, nessa subida da vida tão difícil, ou seja na realidade dos peregrinos que também tinham uma caminhada íngreme, cheia de pedras, às vezes declives, podiam tropeçar. O salmista sabia disso, podia enfrentar lutas, e aí o texto vai dizer: Deus não vai permitir que você tropece. Deus não vai permitir que você tropece. Mais ainda, Ele vai dizer: o seu Deus, que é o seu protetor, Ele não dorme, Ele não cochila. Pode descansar, porque Ele não fecha os olhos, Ele não tira os olhos de você. Receba em nome de Jesus, irmão. Receba em nome de Jesus. O seu Deus, Ele é o seu protetor. Ele não é igual aos deuses pagãos. Havia nesses deuses pagãos uma representação de impotência. Vocês lembram 1 Reis capítulo 18? Versículo 27, quando Elias zombava dos profetas por causa do Deus Baal. Talvez ele esteja dormindo, ou talvez esteja até viajando, porque essa era uma realidade dos deuses pagãos. O nosso Deus não dorme, o nosso Deus não cochila. O Deus de Israel vigia constantemente a sua vida, o seu filho, a sua filha, o seu bebezinho, a gestação. Deus é um Deus que olha cada fase da sua vida e da sua família. Descanse no cuidado, no poder, na graça e na misericórdia do Senhor. São pais e mães esgotados, e é consolo a gente saber que enquanto nós dormimos, enquanto nós estamos impotentes para fazer qualquer coisa, Deus continua acordado, atento às nossas lutas e às nossas realidades. Isso é confortante demais. Quando você está com o seu filho longe de você, com a sua filha longe de você, você sabe assim: eu não estou lá, eu não consigo olhar, não consigo vigiar, não consigo acompanhar, mas o Deus que está com você aqui é o Deus que está com ele lá. O Deus que olha você aqui é o Deus que olha ele lá. O Deus que escuta a sua oração aqui responde lá. Esse é o Deus de Israel. É por isso que o salmista Davi, ele usa o exemplo da sombra. Sombra, qual um abrigo, ele vai dizer no texto, como sombra que o abriga, há uma proteção pessoal, uma proteção próxima. No caso de contexto militar, à época das guerras, o escudeiro muitas vezes vinha, não é? E ficava à frente, ficava ao lado, não deixava que o seu líder fosse afetado. A ideia é essa: o Senhor vem como escudeiro, como protetor, igual a sombra, não deixa você sozinho. Ele vai te guardar das flechas e dos ataques do inimigo. Seja com o sol que vai causticar, que vai desgastar, ou com qualquer outra situação, ou a lua que nesse contexto simbolizava algumas ameaças invisíveis e ameaças até psicológicas, diferente do sol que traz aqui um tipo de desgaste físico e mais visível. Seja como for, o Senhor é aquele que nos guarda.
nesses dias de sobrecarga, nesses dias quando tudo parece difícil, quando o sol de fato parece queimar, descanse no Senhor, em nome de Jesus. Eu termino a minha palavra dizendo que o protetor de tudo e em todo o tempo é o seu Senhor. O protetor de tudo e em todo o tempo é o seu Senhor. Diz os versos 7 e 8. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz agora e para sempre. Agora e para sempre. Veja um movimento triplo do nosso Senhor falando para nós nessa manhã. O movimento triplo é que o Senhor Deus nos guarda de todo mal, Ele nos protege ou protege a nossa vida, guardar de todo mal, trabalha a nossa vida espiritual, guardar e proteger a nossa vida no sentido integral, não apenas corpo, mas o espírito também. Depois ele fala de uma proteção contínua, porque tem a ver com a nossa entrada e saída, tem a ver com agora e para todo o sempre. No nosso cotidiano, os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Sabe por quê? Sabe por quê que nós podemos olhar para Jesus e tê-lo como nosso protetor? Protetor da sua casa, do seu casamento, da sua família. Porque a grande verdade é que nessa caminhada tão dura que nós vivemos, cheia de montes, às vezes de vales, das dores emocionais, das dores físicas, relacionais, das dores espirituais, nós olhamos para Cristo e não para os montes, porque o nosso maior socorro vem do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. O Salmo 121, ele na verdade em Cristo tem um cumprimento perfeito, irmãos. Quando nós olhamos para o Salmo 121, nós vamos entender que é por causa de Jesus é que somos guardados de todo o mal, e todo o mal tem a ver com o pecado e com a morte. Não há estrago maior nas vidas humanas do que o pecado, do que o ataque da morte espiritual. O Senhor nos guarda por causa da ação do Espírito Santo na nossa alma. Todo aquele que entregou a vida a Jesus, tem o Espírito Santo mexendo com ele, falando com ele, chamando a atenção dele para mudar de vida, para se curvar diante do Senhor. E aí ele vai dizer: eu prometo consolo, conforto, estar com vocês todos os dias, pelo Espírito Santo, não apenas agora, mas também na eternidade. Eu prometo que vocês estarão comigo para sempre eu não abandono mais vocês. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso protetor. Reconhecemos que por vezes somos assaltados pela fadiga dessa caminhada tão íngreme, dessas lutas tão variadas. Mas muito obrigado por momentos como esses em que o Senhor fala ao nosso coração, grita a nossa alma para confiarmos no Senhor que nos protege. Não nos deixa, como família da fé, como filhos do Senhor, abandonar a direção do Senhor, abandonar a comunhão com o Senhor por meio da Tua palavra e da oração, para que não vivamos de maneira fadigada, angustiada e preocupada. Conceda-nos o privilégio, a honra de meditar todo dia na Tua palavra, e de falar em oração contigo todo dia, e de poder receber os benefícios dessas disciplinas espirituais. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.